Cara, aquela floresta que apareceu naquele vídeo é muito bonita. É bem verde. Nossa, mas é claro que é verde, né? Não, eu sou burro. Meu Deus, é árvore. Óbvio que é verde, meu. Ai, talvez eu esteja maravilhado que a floresta seja muito verde, por causa que eu não gosto muito de ir no mato, né? Eu não vou muito no mato. Nossa, eu tenho que tocar mais grama, hein? Enfim, deixa eu ver se eu posso encontrar mais sobre aquela floresta e ver se eu posso ir. Também eu tenho que convencer meu pai pra deixar eu ir, primeiramente, né? Mas eu acho que ele deixa. Ele quer que eu saia mais de casa, porque eu fico trancada aqui o dia inteiro. Hum. Oxi, que isso? Ai, que isso? O povo falando pra não ir. Credo. O que será? Hã?